E antes do tchau, do último bom dia do Acorda Metrópolis de hoje, eu falei do Supremo Tribunal Federal e não dá pra gente não trazer os detalhes sobre o que vai acontecer hoje no Supremo, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma agora, às 9 horas da manhã, o julgamento do chamado Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado de 2022, grupo que, segundo a Procuradoria-Geral da República, foi responsável por disseminar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Esse grupo é conhecido como o Núcleo da Desinformação e reúne 7 réus, em sua maioria militares, de alta patente. Eles são acusados de atuar para manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas. O julgamento foi interrompido após a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e das manifestações do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que pediu a condenação de todos os envolvidos. As defesas, por outro lado, negaram a participação na trama e pediram a absolvição de seus clientes. Na retomada dessa terça, o julgamento será reiniciado com o voto do relator, o Alexandre de Moraes, seguido pelos demais ministros da primeira turma, assim como a gente viu na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é de que pelo menos metade dos votos seja apresentada nessa sessão. Os réus do Núcleo 4 correspondem por 5 crimes. Podem responder. Organização criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e também a deterioração de patrimônio tombado, assim como todos os réus lá, os 8, que na verdade agora são condenados, do Núcleo 1, que foi o primeiro núcleo a ser julgado, que continha o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os outros ali próximos dele. O cronograma do Supremo prevê que as sessões do julgamento desse núcleo ocorram, Começaram lá no dia 14, hoje 21, e podem terminar em 22 de outubro, amanhã. A expectativa do STF é concluir até o fim do ano todas as ações relacionadas aos diferentes núcleos da tentativa de golpe. Tem ainda o 2 e o 3 para serem julgados também. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, em setembro, a 27 anos de prisão, abriu caminho para os julgamentos dos demais 23 réus que ainda aguardam decisão. Depois do Núcleo 4, o próximo grupo da pauta é o chamado Núcleo 3, conhecido como os Kids Pretos. Lembra dessa expressão? Essas sessões estão agendadas para novembro. O presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, determinou que o julgamento seja dividido em 4 partes. Já o Núcleo 2, formado por ex-assessores e aliados diretos de Bolsonaro, aí tem os nomes, será julgado em meados de dezembro, seguindo o mesmo formato. Com essas etapas, o Supremo pretende encerrar até o fim do ano todas as ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 2022, considerada a mais grave e ofensiva contra a democracia brasileira desde a redemocratização. A nossa repórter Manuela Alcântara nos mandou um vídeo dessas primeiras movimentações lá do STF agora de manhã e nos traz mais informações. Vamos conferir. Olá, bom dia. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do Núcleo 4, o chamado Núcleo da Desinformação de trama golpista. A expectativa aqui no STF é que o julgamento comece com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Depois do ministro, os outros ministros da turma votam, eles podem seguir o relator do caso ou podem votar contra, que na turma são 5 ministros. Eles analisam o caso de 7 réus, se são culpados ou inocentes. A expectativa é que esse julgamento termine ainda hoje, que não vá precisar da sessão extra de amanhã, já marcada para acontecer de 9 às 12. Então, hoje, se houver algum réu condenado, já deve ser dada a dosimetria da pena. Aqui em frente à primeira turma, vou mostrar um pouquinho para vocês como é que tá. Os jornalistas já entram ao vivo aqui para explicar um pouquinho sobre o caso. A polícia já fez a varredura aqui, que é feita sempre na primeira turma, Já estão, a segurança já está ali em frente ao prédio do que a gente chama de igrejinha, que o julgamento aqui vai até às 19 horas. Na semana passada, o julgamento
Foi encerrado um pouquinho antes, terminou ali por volta das 17. As defesas dos 7 réus, elas não usaram a 1 hora, né, que estava destinada a elas, nem a PGR também não usou 1 hora. A PGR se manifestou pela condenação dos 7 réus do Núcleo 4 novamente, e hoje, até às 19 horas, a expectativa é que isso já tenha, que o julgamento já seja concluído. Maravilha, Manuela Alcântara, nossa setorista, uma delas de Supremo Tribunal Federal, está aí muito atenta. Também vai estar atenta, por exemplo, à revisão que o ministro Luiz Fux pediu para fazer lá no voto dele, aquele voto de 14 horas com intervalos e tudo mais, na condenação que ele pediu a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um processo normal, comum, quando o ministro pede a revisão, pode ser simplesmente para revisar a parte gramatical, né? Inclusive, não mudar nada do voto. Mesmo que ele mude, a condenação foi por maioria, então não precisou nem do voto do ministro Luiz Fux. E assim como a Manuela Alcântara disse hoje, pode ter a maioria pela condenação do Núcleo 4, acompanhando, portanto, o pedido da Procuradoria-Geral da República, e hoje mesmo pode acabar o julgamento do Núcleo 4. Como eu disse, Núcleo 3 julgado em novembro, Núcleo 2 julgado em dezembro, e aí em relação ao Núcleo 1, ainda tem alguns processos ali dentro, né, da coisa toda jurídica, mas é por isso mesmo que todas as condenações, as penas ainda não começaram a ser cumpridas. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue em prisão domiciliar por causa de outro inquérito e está ali aguardando o final desse andar jurídico para saber onde ficará preso ele, que teve a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado e todos os outros crimes, em regime fechado. É por isso que aguarda, portanto, essa nova decisão. E antes da gente